Olá! A TV Câmara está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O convidado de hoje é Tarcísio Zimmermann, da coligação Diga Sim, formada pelo PT, PCdoB e PSOL. O candidato foi deputado federal eleito por 3 mandatos e prefeito de Novo Hamburgo de 2008 a 2012, elegendo seu sucessor para um segundo mandato. Em 2015, foi eleito deputado estadual. Olá, candidato, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniele, boa tarde ou boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer muito a vocês essa oportunidade, porque quanto mais nós debatermos, melhor, tenho certeza, será o voto da comunidade. Tá certo. Bom, o senhor tem uma extensa atuação na política, né, nas 3 esferas, e gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador quem é o candidato Tarcísio hoje que quer retornar à Prefeitura de Novo Hamburgo. Olha, o candidato Tarcísio é um homem extremamente simples, que leva uma vida modesta, que gosta de cultivar sua horta, que gosta de fazer pão, que gosta de cozinhar, que gosta às vezes de fazer uma comida mais espichada no fogão a lenha. É uma pessoa que nunca fez política por dinheiro, né? Eu não preciso de muito dinheiro para viver, sou um homem aposentado pelo INSS, nunca entrei nesses fundos de parlamentares, apesar de ter sido deputado por bastante tempo, porque eu sempre achei que eu não devia ser diferente da maioria do povo brasileiro, que vive como vive. Então eu sou uma pessoa experiente, eu acho que eu aprendi muito nessa vida, sou grato demais ao povo de Novo Hamburgo que me ajudou a compreender melhor os desafios da política, que me deu tantas oportunidades, e hoje como candidato, eu realmente me julgo muito preparado. Eu até comentava no carro há pouco, com uma pessoa que me acompanhava, que eu acho que é a vez que eu estou mais embocado, é a vez que eu estou mais assim, mais atento, né? E acho que entendendo o drama que esta cidade vive e viverá, e entendendo também a dura missão que aguarda o próximo prefeito, seja quem ele for. Então eu quero colocar à disposição da cidade a minha experiência, né? Todo esse aprendizado que eu tive por conta do povo de Novo Hamburgo, para ajudar Novo Hamburgo a superar esse difícil momento da sua vida. Quais são as prioridades para Novo Hamburgo hoje? Olha, eu diria que se a gente for conversar com 10 pessoas em Novo Hamburgo que precisam da saúde, as 10 dirão que a saúde está um caos. E eu verdadeiramente quero te dizer e dizer também aos nossos telespectadores, que o que eu tenho visto de sofrimento nos nossos bairros por conta da situação da saúde é impressionante. Outro dia eu conto isso porque é importante. Eu fazia campanha na Bartolomeu, abordei uma senhora para pedir o voto dela, e ela me disse: Tarcísio, e ela começou a falar da saúde e me disse: Tarcísio, eu acho que eu vou morrer antes de ter meu exame. E ela me dizia: eu estou com um encaminhamento de urgência de 6 meses. E a resposta que eu recebo da prefeitura é: não está marcado, não tem previsão, tem que esperar, né? E ela diz: eu acho que eu estou com um câncer, por isso o meu médico pediu urgência. E isso é uma fala que se repete, de pessoas esperando 4, 5 anos, de pessoas, enfim, esperando exames dos mais. E hoje não tem nem raio-x nessa cidade. Então, eu diria que essa é uma grande prioridade. E a outra grande prioridade é preparar a cidade para enfrentar os impactos da Covid, mas isso nós poderemos falar num outro ponto. Os impactos da Covid serão muito extensos na nossa cidade e ainda não se fizeram manifestar na sua, digamos assim, na sua forma mais dramática. Por quê? Porque nós tivemos até hoje o benefício emergencial e esse benefício acaba em dezembro. E aí virá o drama verdadeiro que está, na verdade, por trás da Covid. Bom, já que o senhor comentou, esse é o tema que vem a seguir, a pandemia da Covid-19, que impôs uma série de restrições econômicas, sociais, educacionais no município. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação e sem uma previsão de término dessa crise sanitária? Eu vou dizer, do meu ponto de vista, essa crise foi pessimamente gerenciada pela administração que nós temos. Nós só tivemos tanta bandeira vermelha porque não houve efetivamente um esforço para dotar a cidade de mais leitos de UTI em tempo hábil, e houve tempo para isso, né?
houve uma espera completamente injustificada que mostra um pouco esse descaso com a saúde do povo, né? Faltou diálogo com as entidades, não precisava ter havido tanto conflito com as entidades representativas dos setores econômicos se a prefeita tivesse sentado à mesa com eles, por telefone, sabe? Tem instrumentos hoje que a gente pode fazer lives, pode fazer, enfim, reuniões virtuais e conversar olho no olho. Então faltou essa habilidade da negociação. Mas eu penso que o grande drama, como eu falei, virá, né? A Covid é um inimigo, matou gente, destruiu empresas, destruiu empregos, deixou as famílias mais pobres. As famílias foram socorridas pelo benefício emergencial e é uma dimensão que a gente talvez não tenha noção na cidade de Novo Hamburgo. Eu não tinha essa noção clara. Há algum tempo fui pesquisar e o que acontece em Novo Hamburgo é que nós temos 55 mil pessoas recebendo o benefício emergencial. Isso significa que 1 em cada 5 da cidade recebe o benefício emergencial. A partir de janeiro, isso zera. Eu tenho conversado com o comércio e o comércio já me diz, parou. Outubro sentou. Outubro parou a venda no comércio. Sabe por quê? Porque baixou de 600 para 300. Agora, o que será em janeiro? Por isso que eu tenho dito assim, esse é um desafio também que é ao lado da saúde, e eu sinto que os outros candidatos não falem disso, qualquer que seja o prefeito vai ter que enfrentar, porque senão nós vamos ter um caos nessa cidade. Então, eu quero dizer que eu tenho um conjunto de propostas consistentes. Eu vou começar dando o meu próprio exemplo. Eu vou cortar o salário do prefeito pela metade. Eu vou cortar 40% de todos os cargos de confiança da prefeitura, de secretário a assessor de menor remuneração. Vou cortar 40% dos cargos e com esse recurso nós vamos, poupado então nesse esforço de socorrer a cidade, nós vamos criar um programa de geração de renda, o micro e o pequeno e o MEI, que vierem com um bom projeto de geração de renda na prefeitura, terão um aval do município para o seu financiamento e eu vou para cima dos bancos dessa cidade para que eles emprestem dinheiro para os micro e os pequenos, porque nós faremos uma lista dos bancos que ajudam e dos bancos que só estão aqui para explorar as nossas possibilidades. Então nós vamos ter uma atuação muito firme nesse sentido. E vamos convocar também a cidade para um grande programa de alimentação para que a gente evite a fome, porque se vier a fome nós teremos muito mais violência ainda e nós não queremos isso para a cidade. Então o povo vai ser convidado a dar 1 quilo, quem tem dá, para quem não tem a prefeitura complementa e nós também imediatamente vamos atacar o tema da saúde. Quer dizer, não é possível continuar esse descaso, essa falta de coração, falta de compaixão que nós temos na área da saúde. Então, é em torno disso que eu planejo o meu governo. E claro que o processo de retomada será pactuado. Eu vou convidar todas as entidades para a gente conversar sobre o processo de retomada que nós precisamos ter aqui na cidade de Novo Hamburgo. Como o senhor pretende atender as demandas da comunidade escolar, que foi muito afetada agora durante a pandemia e também não tem uma previsão de retorno às aulas presenciais? Na verdade, eu não acho que as pessoas não tenham aprendido esse ano. Esse ano, uma escola sempre tem que ensinar as letras e os números e tem que ensinar também as matérias para a vida, né? Acho que todos nós tivemos algumas lições muito importantes ao longo que nos fazem diminuir um pouco o topete dos humanos, né? Um vírus nos deixou dito que, olha aqui, ó, eu tenho potência e vocês não são assim tão poderosos. Então, acho que isso é uma bela lição para todos nós, porque nós fomos muito prevalecidos com esse meio ambiente, com a natureza e com a vida, né? Então nós precisamos nos reciclar e eu acho que nós aprendemos isso. Todo mundo aprendeu um pouco isso de novo. Mas evidente, o processo de retomada da educação também terá que ser pactuado com as direções das escolas, com a comunidade escolar. Eu quero muito isso, um processo de diálogo, que a gente possa construir uma retomada que seja a mais segura possível, mas que seja também capaz de recuperar esse espaço na educação com muita qualidade, com muito acolhimento e com muito, vamos dizer assim, com muito amor. Então, é evidente que nós vamos ter esse processo de pactuação buscando essa reconstrução conjunta com a comunidade escolar.
Como, na sua visão, e quais são as suas propostas para que o município auxilie na segurança pública, né, sendo que é uma atividade prioritariamente do Estado, mas como a Prefeitura pode auxiliar na melhoria da segurança? Na verdade, nós temos auxiliado pra caramba, né? Hoje a Guarda Municipal tem um efetivo maior do que a Brigada Militar. A Guarda Municipal faz operações de abordagem e de interceptação complexas, né? Na verdade, está quase sendo uma polícia ostensiva. Se essa prefeitura, se essa administração não tivesse descuidado do equipamento da Guarda Municipal, que é obsoleto, que é incapaz de dar segurança ao agente na abordagem do crime mais pesado, né? Revólver não pode ser instrumento de quem vai enfrentar armas automáticas de alto calibre, né? Então, se essa administração tivesse operado um pouco melhor esse tema do equipamento e também da capacitação dos guardas, que eles clamam por isso, nós teríamos uma guarda municipal muito mais eficiente. Então, nós vamos integrar muito, continuar esse processo de integração da guarda municipal com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, que avançou muito nos últimos anos. Vamos capacitar mais a guarda municipal e melhorar o seu equipamento. E eu quero anunciar uma questão muito importante. Quando eu fui prefeito, eu iluminei toda a cidade. Iluminação tem muito a ver com segurança pública. Pois eu quero dizer que se eu for prefeito, em 2 anos toda a nossa cidade será iluminada por equipamento LED. Isso é perfeitamente possível de fazer com os recursos da taxa de iluminação pública. É perfeitamente possível de fazer. Mas mais do que isso, eu vou associar esses equipamentos LED com os equipamentos necessários para fazer aquilo que se chama de uma cidade inteligente. Instrumentos de transmissão e captação de dados que estão muito associados a equipamentos LED. Nós já temos toda uma infraestrutura fácil de adaptar e nós vamos ter daí possibilidade de ter, além de uma iluminação melhor e mais segurança, também a possibilidade de ter câmeras em muitos pontos da cidade, muito mais pontos. Câmeras que vão ajudar a segurança pública a identificar melhor os pontos críticos de tráfego, os pontos críticos de crimes, para poder intervir de forma mais cirúrgica no processo de combate ao crime organizado da cidade. Então, preste atenção, eu falava na minha campanha que eu ia fazer uma nova iluminação para toda a cidade, isso lá em 2008, hoje eu digo, eu vou iluminar com LED em 2 anos toda a cidade e vou associar ao LED equipamentos de transmissão. As pessoas terão um Wi-Fi público no poste de luz, né? E nós, evidentemente, o município terá ali as câmeras para poder fazer, câmeras muito mais simples, para poder fazer todo o monitoramento que nós precisamos na cidade de Novo Hamburgo. Candidato, quais são as suas propostas para o setor cultural? Certamente não é isso que tem essa administração. Quer dizer, ficar 4 anos com Carlos Pascoal Magno fechado é um crime lesa cultura. Porque no Carlos Pascoal Magno, no nosso teatro municipal, passaram gerações e gerações de crianças e adolescentes que ali tomaram o primeiro contato com o teatro, com a música ao vivo, né, com a poesia ao vivo, com a dança ao vivo, com o circo ao vivo, né, com a leitura ao vivo, e que tiveram isso sonegado por 4 anos. Isso é um crime contra essas crianças, contra a potencialidade cultural da cidade. A outra coisa, a Casa Pastoral da Lomba Grande, que foi adquirida no meu governo, que é um bem imaterial, inclusive de Lomba Grande, um bem tombado, um bem histórico, ela servia como um centro multicultural desde a sua aquisição. Ela foi arbitrariamente fechada e abandonada. Os que ocupavam aquele espaço e que eram tudo entidades reconhecidas da comunidade, o Cantalomba, a Economia Solidária, enfim, cursos que eram dados ali, foram despejados de um dia para o outro e aquilo ficou fechado e foi depredado. Então, na verdade, o que nós tivemos nesse governo foi uma política cultural de espetáculos. Aliás, fizeram espetáculos aqui pagando 500 mil para figurões e não pagando, pagando 500 mil à vista para figurões e deixando os artistas locais meses e meses sem pagamento. Nós vamos fazer uma política cultural sistemática, né, a partir de um projeto cultural que tenha uma profunda ligação com a educação.
nós precisamos ter muita articulação da cultura com a educação, mas também que tenha muito enraizamento. Eu, por exemplo, me lembro do festival Nossa Música que nós fizemos aqui em Novo Hamburgo e que gerou, inclusive, bandas que se tornaram um êxito nacional, músicos que se projetaram. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos, aliás, de todas as artes, nós precisamos dar esse alento, esse olhar generoso de quem sabe que a cultura é essencial para a vida e é essencial na formação de valores humanos, de valores de solidariedade, dos valores do belo, dos valores do amor, inclusive. Então nós precisamos valorizar muito a cultura. Um dos grandes entraves da cidade é a licitação do transporte público. Como o senhor pretende tirar essa licitação do papel e também melhorar a mobilidade urbana de Novo Hamburgo? Olha só, lá em 2010 estava chegando o trem a Novo Hamburgo e nós iniciamos uma discussão e contratamos uma consultoria muito qualificada que fez todo um estudo sobre as rotas do transporte coletivo de Novo Hamburgo, passageiros, número de passageiros, etc. e tal, as principais necessidades. E isso gerou, então, um projeto, né, uma proposta de mobilidade urbana para a cidade, que foi discutida em umas 10 audiências públicas, foi amplamente discutida, e criava a ideia, assim, de nós termos linhas troncais que ligassem, por exemplo, da UPA Canudos até o centro e até Santo Afonso, e linhas, vamos dizer assim, circulares nos bairros, que seriam linhas que abasteceriam essa linha troncal, né? E em outros bairros também a mesma ideia. Porque qual é o problema do transporte coletivo, fundamentalmente? É que ele é todo financiado por passagem, e a passagem de ônibus ela é calculada naquilo que se chama de índice de passageiro por quilômetro. Então, quanto menos passageiros tiver num ônibus durante os quilômetros que ele roda, e hoje nós vemos isso, quantos ônibus batem lata chegando no centro, batem lata chegando no bairro, né? Não tem passageiros, sobe o custo da passagem. Então, a ideia era um sistema. Bom, aí nós tentamos a licitação em 2011, ela foi barrada pelo Tribunal de Contas. Nós contratamos um ex-conselheiro do Tribunal de Contas para fazer um estudo do que poderia ter empecilho no nosso processo de licitação e no sistema de transporte planejado por nós. Ele corrigiu tudo, nós deixamos isso tudo pronto. Eu juro que eu não sei o que aconteceu depois. Não sei, porque eu não fui mais prefeito, não participei de nenhum dos dois governos que se seguiu, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou aprender com o que nós fizemos lá em 2010, 2011, 2012, vou estudar o que fizeram os governos seguintes e vamos fazer essa licitação dentro de um sistema de transporte que seja viável economicamente e de qualidade para a população. Quais mudanças o senhor pretende realizar na administração municipal? Vai ter alguma reforma administrativa? Profunda. Na verdade, para poder responder ao desafio da Covid, eu tenho dito, eu vou cortar o salário do prefeito pela metade. Eu vou cortar o número de secretarias em 40%. Portanto, nós teremos fusão, ao menos transitória, até superar os efeitos da Covid, de secretarias e órgãos no município, porque nós precisamos poupar dinheiro, nós precisamos fazer com que sobre mais dinheiro para atender às necessidades da comunidade. Nós vamos acabar com esse cabidão monstruoso que essa prefeita construiu naquela prefeitura, porque hoje o que tem de terceirizados trabalhando no município é uma grandeza, tudo nomeado por vereador amigo, nomeado por amigos e não sei o quê. Nós vamos cortar isso, nós vamos reduzir esse cabidão, né, para que sobre dinheiro, para que a gente possa ter remédio na farmácia, para que a gente possa ter consulta especializada, que a gente possa ter cirurgia, que a gente possa ter exame, para que a gente possa evitar a fome, que a gente possa construir, enfim, apoiar a geração de empregos. Então, vai ter mudanças profundas e eu vou encaminhar isso no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro de 2021, se eu for eleito prefeito, eu vou encaminhar essas mudanças. E como o senhor pretende sanar a dívida do município com o Ipazem? Eu tenho dito uma resposta assim, pagando. Na verdade, é uma dívida que pesa para o município? É uma tristeza que tenha acontecido no passado, essa brutal irresponsabilidade dos prefeitos?
mas a gente precisa repor a verdade. O prefeito Jair Foscarini, do MDB, começou a pagar o IPAZEM. No período do governo do prefeito Jair Foscarini, do MDB, o IPAZEM cresceu seu patrimônio financeiro, que é o dinheiro que ele tem disponível para usar no pagamento dos benefícios aos beneficiários, né, aposentados ou pensionistas. Ele aumentou em 63,4 milhões. No meu governo, de 2009 a 2012, esse patrimônio cresceu mais 101,3 milhões. No governo seguinte, do Lauermann, ele cresceu mais 102,3 milhões. E no governo da prefeita Fátima, que quebrou o município, eu devo dizer isso, ela quebrou o município, ela super endividou o município, ela fez uma gestão irresponsável, o patrimônio do IPAZEM diminuiu até agosto 52 milhões. Se não tivesse havido essa ação responsável dos governos do Jair Foscarini, do Tarcísio Zimmermann, do Luiz Lauermann, o IPAZEM estaria quebradão hoje, né? Se fosse uma irresponsabilidade como essa prefeita cometeu, ele estaria quebradão. Como é que tu paga o IPAZEM? Administrando a cidade, cuidando das finanças, não gastando à toa, não enchendo a prefeitura de CCs e de cabidões. Até tem uma matéria que fala nos jornais do gabinete milionário da prefeita Fátima, e é verdade, é um gabinete milionário, é uma coisa espantosa, enquanto as pessoas passam toda essa dificuldade, um gabinete milionário. Então, vamos pagar a conta do IPAZEM. Se eleito, como é que vai ser a sua relação aqui com a Câmara de Vereadores? Muito melhor do que foi na outra. Eu vou conversar muito mais com todas as bancadas. Eu conversava muito com os vereadores da base, mas eu não construí suficientes pontes para conversar melhor com as bancadas de oposição. Eu acho que eu amadureci nisso e eu vou conversar, mas não trocar voto por cargo. Não, vai ser na política. Na política, os projetos de interesse da cidade, eu vou conversar com cada bancada e vou explicar as razões e vou pedir o apoio. Se a bancada entender que não, paciência, mas não vai ter troca de voto por cargo na prefeitura. O que mudou, na sua opinião, em Novo Hamburgo nos últimos 4 anos? Perdemos 10 mil empregos. Tivemos uma prefeita que quebrou o município, né? Que está fazendo asfalto, um monte de asfalto com dinheiro emprestado que ela sabe que não tem como pagar. Ela sabe, porque ela não paga o IPAZEM, ela não paga os fornecedores, ela sabe que não pode pagar. Está fazendo uma demagogia, uma irresponsabilidade, e eu gosto de fazer asfalto. Fiz muito no meu governo, né? Mas fiz com responsabilidade e entreguei as contas em dia, né? É possível fazer isso, mas é uma prefeita que quebrou a cidade. 10 mil empregos a menos, nenhuma política de geração de renda, nenhuma política de apoio cultural, um desastre na saúde. Então é uma prefeita que a cidade vai ficar muito feliz em se livrar dela. Bom, nós completamos aqui o nosso ciclo, né, de perguntas. Eu vou deixar a última para o encerramento. Quero que o senhor fale, o senhor falou de fusão de secretarias. Quais secretarias o senhor pretende fundir, né, na sua reforma administrativa? Ainda não sentei assim no sentido de fazer um completo redesenho. Mas tem secretarias que têm possibilidade de convergência. Digo uma, educação e cultura, sem desmerecer a cultura. Não. Ela terá que ter a potência, né, que precisa ter, mas de repente a gente pode ter um só secretário ou uma só secretária cuidando. Tem uma outra coisa. Nós teremos rigorosamente 50% dos cargos de confiança ocupados por mulheres. Nós teremos um governo totalmente paritário. Quer dizer, nós queremos projetar maior presença da mulher na política de Novo Hamburgo. E teremos também 40% dos cargos de confiança ocupados por pessoas de até 35 anos. Nós precisamos rejuvenescer a capacidade administrativa na cidade de Novo Hamburgo, né, oferecendo mais oportunidades para os jovens. Mas eu estava falando, cultura e educação, saúde e assistência social, são áreas que são muito possivelmente convergentes, né? Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, enfim, a de planejamento urbano. É possível. Então, nós vamos trabalhar isso num processo de consulta, evidentemente, aos partidos que compõem a base do governo, mas o compromisso é firme.
E eu, inclusive, vou registrar isso em cartório para que ninguém duvide disso. E vou autorizar a cidade a abrir processo de impeachment contra mim se eu não cumprir. Porque acho que chega desse discurso enganoso e muita pessoa olha para mim e diz, Tarcísio, não vai fazer isso, eu vou fazer. Eu já fiz muitas coisas parecidas em 2009, quando eu também cortei o salário do prefeito, acabei com o carro oficial, né? Mas a crise não era tamanha quanto é hoje. Então hoje nós precisamos ser muito mais, vamos dizer assim, contundentes. Quer dizer, nós precisamos ter um governo aqui que dê o exemplo para a cidade de austeridade, de dedicação, de desejo de fazer com que a cidade volte a prosperar. E é isso que eu pretendo ser como prefeito. Tarcísio, para finalizarmos, por que o senhor pretende ser novamente prefeito de Novo Hamburgo? Porque eu acho que eu tenho uma dívida com a cidade. E eu me sinto verdadeiramente capacitado a ajudar a cidade. Eu acho que aquilo que eu falei no início, eu aprendi muito, eu amadureci muito, né? Sou uma pessoa com muito mais, hoje, possibilidade assim, de compreender as diferenças, né? E acho que, sinceramente, quer dizer, sou o único que tem apresentado uma plataforma consistente, né, para o momento que nós vivemos. Nenhum dos outros candidatos fala da Covid com a firmeza com que eu falo e tendo um plano efetivo para enfrentar as consequências. E eu acho que eu posso ajudar a cidade a se recuperar, assim como eu fiz entre 2009 e 2012. Novo Hamburgo avançou muito naquele período, na saúde, na educação, na assistência social, na geração de empregos, e nós vamos fazer isso de novo. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, uma boa sorte nas urnas. Obrigado. Esse foi Tarcísio Zimmermann, da coligação Diga Sim, falando sobre suas propostas para a Prefeitura de Novo Hamburgo. No próximo Câmara Notícias especial Eleições, traremos mais entrevistas com os postulantes a chefe do Executivo hamburguense. Obrigada pela sua audiência, até o próximo programa.